Uma reflexão bíblica. Vamos ler o capítulo 12, verso de 1 Coríntios 12. Pode colocar aí. Nós vamos ler no verso de número 8. Você que trouxe a sua Bíblia, diz assim. Vamos ler do 9. A outro pelo mesmo Espírito, a fé. Pronto. A outro pelo mesmo Espírito, a fé. Queridos, nós estamos falando sobre evangelismo. E às vezes a gente fala sobre os dons do Espírito Santo e só fala dele ser usado para um irmão, para uma irmã, falar alguma coisa para um irmão. E raramente você vê a pessoa usar o dom do Espírito para falar de evangelismo. Mas vocês sabiam que esses dons, eles são dados para se usar isso na prática? Pois é. E nós vamos falar sobre isso. O dom da fé no evangelismo. Como estamos empenhados na campanha do projeto Neemias, é muito importante que cada crente aqui, e eu quero que você agora se sente, não caminhe agora, eu vou ser breve, mas eu quero trazer essa palavra muito importante para os nossos irmãos, porque nesse texto bíblico aqui, que nós vamos falar, que estamos tratando aqui com a igreja, nós temos esse dom da fé, que é um dom necessário para quem vai evangelizar. Quando nós atentamos para esse dom da fé, ele capacita o crente para algo especial, para algo singular. Então é necessário que o crente tenha esse dom da fé. E o apóstolo São Paulo, aqui no capítulo 12, verso 9, ele fala que o Espírito Santo, ele dá isso conforme a necessidade do corpo, que é a igreja, para a edificação dos santos. Então preste bem atenção, atente para o que nós iremos destacar aqui, pontuar. Eu anotei desde a nossa fala passada, eu anotei sobre isso, sobre esse dom da fé, que é uma fé sobrenatural em Deus, cujo propósito, objetivo é atender uma necessidade ou uma situação especial. Então veja bem, o dom da fé, ele trata sobre esse objetivo de atender uma necessidade específica, uma situação diferenciada ou especial. Esse dom da fé à luz da Bíblia, ele faz com que o crente, irmão, se torne uma testemunha desinibida. Esse dom da fé faz com que o crente enfrente situações que no normal, no natural, mesmo ele sendo um crente, ele não tem coragem de enfrentar. Sabiam disso? Mesmo sendo um crente, tendo fé em Jesus, mas ele não tem coragem de enfrentar uma certa situação. Tem crente que ele é o seguinte, em um momento de uma situação vexatória, ele não nega Jesus, mas ele enfraquece. Ele diz, não entro nessa, não vou arriscar minha vida, eu não vou perder minha vida com um negócio desse. Não, meu marido não vai dirigir aquela área, lá é só lugar de bandido. Não, eu não vou ser missionário no Paquistão. Ou seja, ele tem fé em Jesus Cristo, mas é uma fé que não impacta. Então, por isso que eu quero falar sobre essa fé. Vocês já viram que tem pessoas que têm mais fé do que o outro, e mesmo servindo o mesmo Deus. A Bíblia diz no capítulo 4 de Juízes, que o Baraque conhecia o mesmo Deus de Débora. Mas o Baraque diz que só ia se ela fosse. Tem crente assim. Tem até pastor que, se na igreja ele dirige, ele só vai se a irmã do centro de oração estiver na frente. Às vezes ele é mole, às vezes ele não tem coragem de enfrentar. E é crente. É pastor. E não vamos falar sobre isso aqui hoje. Então o dom da fé, ele é um dom que te coloca em uma situação específica
que você não tem medo de nada e nem de ninguém e nem da situação que aparece diante de você. Essa fé ainda tem mais. Esse dom da fé é um dom que te coloca na condição de se tornar um mártir por causa do evangelho. Vocês se lembram de Estevão? Estevão, ele se torna o primeiro mártir pela fé, porque ele não teve medo. A Bíblia diz que as pessoas rangiam os dentes. Olha, meus pastores e igreja, isso aqui é sério. Rangia os dentes, mas Estevão não tinha medo de nenhum deles. É porque ele foi dominado pelo dom da fé. Então, esse dom da fé, agora imagine o que faz uma irmã da igreja que não tem cultura, que não tem inteligência, partir para um juiz, partir para um advogado, partir para uma mesa onde só tem gente bêbado, ela levar um folheto com ousadia. Como agora aqui no campo, ela dentro da casa dela e evangelizando um chefão, aí ela se levantou e disse para ele: olha, essa vida que você leva não é vida. E o marido dela triscando nela, ela disse: não, eu tenho que dizer o que Deus manda eu dizer. Essa vida não é vida, e você corre um risco. Aceite a Jesus. Ele disse: eu tenho vontade, mas não consigo. Aí ela disse para mim: eu dei o recado, pastor Oziel. Quem faz isso não é o homem, nem é ela. É o dom da fé. É que te levanta, que te coloca numa condição de você ter uma autoridade grandiosa. Agora tem uma coisa, a Bíblia diz: procurai com zelo. Isso aqui só recebe quem busca. Não é assim? Ah, por que nós não desfrutamos do dom da fé? Por que nós não desfrutamos dos dons espirituais? Porque não há intensidade no buscar, não há intensidade no clamar, não há santidade verdadeira para se buscar a Deus. E eu quero que você escute bem, guarde o seu celular agora e escute o que eu vou te dizer agora, se você quer ser crente mesmo e usar as coisas de Deus. O texto que o pastor Macedo leu, ele fala de Elias. Muito interessante, irmãos. Eu estava lendo esse texto, fazendo hoje e mostrando essa passagem bíblica. O texto de Elias, a gente só fala do fogo, a gente fala do poder, que ele orou e etc e tal, mas vamos analisar apenas rapidamente, para me pontuar aqui o dom da fé, 4 coisas em Elias. Os irmãos sabem que ele está diante de um desafio do profeta, ou melhor, de Acabe e Jezabel. Tudo estava contaminado, tudo estava contaminado. Tudo estava contaminado, tudo. Às vezes, a gente até prega errado, e eu também já preguei errado. Vou dizer hoje para vocês, eu já preguei errado demais isso. Que aí Elias se achou tal e disse: eu tenho 7.000, não foi assim? Só que está errado. Não tinha profeta nenhum que se levantasse nos dias de Acabe. Quem foi que se levantou? Só Elias. E veja que no Novo Testamento, o Senhor Jesus, quando fala de João Batista, e a própria palavra diz que ele viria no espírito de quem? De Elias. Não teve naquela crise nenhum homem que se levantasse para combater Acabe. Só Elias. Só Elias. Só Elias. E só para os irmãos terem uma ideia, tem 2 tipos de crente na igreja. Diga comigo para não esquecer. O crente Elias, bem forte, o crente Elias e o crente Obadias. Quais são os 2 crentes? Tem o pastor Elias e tem o pastor o quê? Obadias. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Obadias era crente? Obadias era homem de Deus? Obadias era profeta? Só que preste bem atenção. Obadias era um crente, tinha temor de Deus, mas tinha algumas coisas em Obadias que Deus não queria. Aonde era que Obadias servia? Vamos lá, comece a falar agora. Aonde Obadias servia? Ele servia onde, pastor Balbino? Servia no Palácio Real.
Ele se valia da vantagem do palácio, mas não queria comprometer a vida dele. Não é isso? E escute bem, porque tem irmão que diz, mas eu sou crente, é crente, mas é o crente Obadias. Olha, pastor, é o seguinte, eu não falo lá de Jesus, porque lá se a gente falar, ele joga a gente para fora na mesma hora. Essa tua crença não vale nada. Pastor, na rua que eu moro, ele não quer nem ouvir falar de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Obadias era um homem de Deus. E ele ainda disse para Elias, eu sou crente, de onde? Desde a minha mocidade. Eu nunca mudei de igreja. Eu nunca andei falando mal de ninguém. Eu tenho temor de Deus. Aí o Elias disse, é mesmo, rapaz? É. Só para tu saber quem sou eu, Elias. Eu peguei quantos profetas? 100, pastor Martins. E eu fiz o que com os 100? E o que esses 100 estavam fazendo que não tinha coragem de enfrentar a Jezabel? Tudo comendo da mesa de Jezabel e escondido. Tu pensa que Deus quer tua crencinha escondida? É por isso que eu vou dar um recado aqui para vocês. Não pensem que Deus quer você. Eu sou médica, eu sou advogado, eu sou juiz. Só com essa crencinha aqui dentro. Crença de Obadias. Crença que come da mesa de Jezabel e esconde profeta. E sem cabra velho, profeta, fazendo o que também? Comendo ele, roubando o pão escondido e dando para os profetas, sem macho, acuada e a bichona, sem vergonha, bandida, reinando e mandando em tudo, e matando o profeta e os 100 comendo escondido. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, irmão. Eu só quero ser crente. Pode falar de mim, pode dizer o que quiser. Aí tem irmão, pastor, é porque o senhor prega. É assim, irmão, eu só quero ser crente para mim ser crente mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer para o governador que eu sou crente. Eu não tenho vergonha de dizer na praça. Eu não ando só com a Bíblia no celular para ninguém me ver carregando Bíblia. Crente Obadias e crente Elias. Agora preste bem atenção. O Obadias era crente? Vamos lá, diga bem forte, igreja. O Obadias era crente? O Obadias tinha temor de Deus? O Obadias era crente? Está bem aí, irmão, bota bem aí. Olha o que ele diz aqui. O 18, 12 de 1 Reis, que eu quero mostrar na Bíblia. Quero que as irmãs, porque às vezes a irmã, não, mas eu sou crente. Eu, de manhã cedinho, eu faço minha rezazinha. É só a tua rezinha mesmo. Eu faço minha prece, não é assim? Eu faço minha rezazinha e pronto, e vou para o meu trabalho. Não abre a boca para falar de Jesus para ninguém. Não abre a boca para falar de Jesus para ninguém. Lê aí, para me ajudar. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as costas as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Pronto, ele não era desviado, não. Ele era um bom crente. Sim ou não? Era um bom crente, tinha boa intenção, escondeu o quê? Mas Jesus disse que luz não é para viver debaixo da cama. Luz é para viver aonde? No velador. Olha, não se coloca também debaixo do alqueire, porque perde o oxigênio e se acaba. Luz, irmão, é para ser luz. Se tu é crente, deixa o povo ver tua crença, rapaz. Quem pula carnaval não tem vergonha de pular carnaval. Não é assim? Quem é do islamismo não tem vergonha de dizer que segue o Alá. E eu vou ter vergonha de dizer que sou pentecostal, que sirvo ao Deus vivo. Eu não vou ter vergonha. Que sou de Jesus, que tenho crença. Aí o Obadias ficava escondendo quem? Profeta, enquanto estava escondendo a Jezabel fazendo o quê? Matando profeta. E cadê os 100? Tudo escondido. E olhe para cá, Deus, ele não conta
com a maioria, ele conta com quem está disposto a enfrentar o pecado. Observem bem, vocês se lembram que Deus disse assim: Gideão, eu estou contigo. Qual foi a primeira coisa para Gideão sacudir toda a estrutura local? Derrubou o altar? Pronto, e o pai dele, quando foi no outro dia de manhã, disseram: rapaz, está tudo quebrado. Quem foi que derrubou? Gideão. Gideão derrubou. Aí disseram: vamos pegar. O pai dele disse: não, se esse Deus aqui é Deus, ele se defenda, mas meu filho não mexa nele. Observe que tinha quantos para batalhar com Gideão? Quantos? Tinham quanto ao todos? 300 só no final. 32 mil. Olha lá, quantos tinham? Ou seja, ter multidão não quer dizer que todos estão dispostos para o trabalho. Nem todo crente está disposto para ter fé. Quando você lê 7:3 de Juízes, a Bíblia diz que Deus chamou Gideão, porque Deus conhece a multidão, e disse assim: tem muita gente, Gideão, mas no meio dessa multidão, o que tem nela? Muito covarde. É covarde. Muitos frouxos. Bota na tela, irmão, está aí, já está na tela. Lê, para não dizer que sou eu, porque aí pode se zangar. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso... Peraí, quem for o quê? Medroso. E o que mais? Tímido. Pronto. É o seguinte, tu não precisa bater boca. Tem irmão que fica: irmão, tu é medroso, te dispõe. Irmão, quem não buscar o dom da fé, tu não bota fogo nele. Larga de mão que tu vai perder tua paciência, tu vai perder teu tempo, porque quem não quer servir, não está pronto para a batalha, você não bota coragem nele para a batalha. Eu duvido se tu bota coragem num preguiçoso para trabalhar. Tu bota? Tu não bota nunca. Assim também é crente. Crente que não tem Deus e não tem desejo de trabalhar, tu não bota fogo nele. Porque isso quem busca é você. Diz aos tímidos, aos covardes, aos medrosos que façam o quê? Volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Pronto. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Pronto. Aí depois os displicentes. Aí é que fica só 300. Então escute aqui, olha para cá. Tem uns crentes assim que estão no meio da multidão dos 32, mas são o quê? Que Deus disse para Gideão. São o quê? Tímidos e o que mais? E medrosos. Tem crente, irmão, que anda com a espada na mão, mas é só para enfeite. É assim. Tem pastor, tem crente que anda num externão bonito no meio da rua, uma zoadona no microfone. Mas na hora que vem a pancada, ele desaba. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel 17, vê se é o 9, se é o 8. 1 Samuel 17. Olha aí. Leia. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Passa. Disse mais o filisteu: Eita. Hoje desafio as companhias de Israel. Tá vendo? Dai-me um homem para que ambos... Eu só quero um homem, só um homem. Se tiver um homem, cadê um homem? Para que ambos pelejemos. Vai. Ouvindo então Saul... Primeiro começa com o rei. Começa com o presidente da igreja. Que se eu também não prestar, nem que morra. É assim. Nem que morra, mas tem que começar comigo. Ouvindo então quem? Saul É o rei. e todo Israel, Isso. estas palavras do filisteu, O que fizeram? espantaram-se e temeram muito. Nenhum foi para a batalha. Irmão, e o Goliasão passava com a lança-zona. Quem? Aí um soldado de Israel com a espada aqui. Todo preparado para a guerra. Mas na hora que viu o Golias, tremia todo. 40 de escute. Pastor Ziel, e o que é isso? Olha para cá, vamos lá. Eu pergunto, no meio dos 32 mil, eles acreditavam em Deus? Vamos, igreja, diga, eles acreditavam em Deus? Obadias acreditava em Deus? Saul e Israel acreditavam em Deus?
Os soldados de Israel acreditavam em Deus, mas por que não iam à luta? Falta do dom da fé. Olha para cá agora. Eu vou só te mostrar o que é o dom da fé. Quem tem o dom da fé, na hora que toma conta dele, ele não foge do problema. Ele vai para dentro do problema. Escute essa. Quem tem o dom da fé não foge do problema. Quem era que estava se escondendo do problema? Obadias. Quem era que estava se escondendo do problema? Saul e Israel. Quem estava se escondendo do problema? Só foram 300. E eram quanto ao todos? Escute aqui. Olhe para cá agora. Só foge do problema quem não tem o dom da fé. 4 vezes no livro de 1 Reis, capítulo 17, o capítulo 18, Deus falou com Elias 4 vezes. Escute essa. Deus falou com Elias quantas vezes? 4. Todas as 4 vezes fortaleceu quem? Elias. Porque homem que Deus fala com ele, Deus fortalece ele para a batalha. 4 vezes Deus falou com Elias. E quando Deus fala com Elias 4 vezes, Elias se fortalece. Elias tem uma fé tremenda. E aí, olhe para cá o crente Acabe. Aliás, o crente Obadias. O crente Obadias esconde profetas, mas não enfrenta o problema, porque tem medo. O crente Obadias se vale da mesa de Jezabel, mas não tem coragem de enfrentar Jezabel. Olha para cá. O crente Obadias sai, mas o Acabe para procurar capim. Tem muito crente, irmão. O crente Elias, o homem mais procurado, quem era o homem mais procurado naquele tempo na face da terra? E o Obadias, quando Elias chegou, o Obadias procurando capim para dar, porque crente, velho, que não tem fé de ousadia, ele só anda mesmo procurando capim. Eu estou lá dizendo para vocês. Porque crente que tem fé, ele é crente na casa dele, ele é crente dentro do banheiro, ele tem alegria no meio da roça, ele tem alegria onde ele está, ele é cheio de Deus aonde ele está. Quem glorifica a Deus? Agora, quem não tem o dom da fé, fica se escondendo. Irmão. Aí, Raimundinho, só come capim. Fica mais o Acabe. O Acabe disse: eu vou por aqui e tu vai por ali. Aonde tu encontrar um capim, tu me diz. E uma águazinha. E no meio da viagem ele encontrou quem? Elias. Aí quando ele olhou: homem de Deus, é o senhor? Ele disse: sim, sou eu. Vá dizer para que eu quero me encontrar com ele. Não diga isso, homem de Deus. Tu queres o quê? Me matar. Eita, irmão, tem muito crente desse jeito. Não é assim? Na hora que eu disser, eu vou falar com ele, vai que o Espírito de Deus te pegue, e eu estou morto. E eu sou o seguinte, olha para cá, pode observar, todo crente velho na igreja que não trabalha, ele quer apresentar histórico. Eu conheço, irmão. Eu nasci foi dentro de igreja. Olha, pastor, eu quero dizer para o senhor que o senhor não está dando muitas horas para mim, mas eu cheguei aqui, olha, esses meninos tudo eram criança. E eu tenho me colocado aqui diante de Deus. Não é assim? Esse aí não presta não, pode largar de mão. É o Obadias que está dentro da igreja, que faz uma coisinha e mostra o relatório. Tu não sabe não, Elias? Eu escondi, foi quantos profetas? 100. E eu peguei, olha, tu tu pensa que é fácil dar comida para 100 pessoas? Me mostre uma vez no texto Elias dizendo: parabéns, Obadias. Parabéns, Obadias. Era melhor aqueles homens terem morrido defendendo o nome de Deus do que ficar dentro de buraco. Era melhor ele ter morrido, cada um deles serem mortos, do que ficar dentro de buraco.
Crencinha véia, que não acende nada, não cresce nada, não brilha em nada, não aparece em nada. Lá em Mateus 5,16, Jesus diz: brilha a vossa luz diante de quem? O Acabe tinha que ver, era diante dele quem era Obadias, e não escondendo o profeta em buraco. Aí deu um relatóriozão para Elias. Aí Elias diz: vai dizer que eu quero me encontrar. Homem de Deus, tu és o mais procurado, hoje tu morre. Senhor, não faça isso. Aí pronto. Aí ele foi dar o recado. Homem de Deus não foge de problema. Homem de Deus entra no meio do problema. Ou seja, homem de Deus, não, veja que eu não estou dizendo que é para homem de Deus procurar problema. Porque tem homem de Deus que além de procurar problema, ele é um problema. Ele é quem cria o problema. Agora esse aqui não. Então veja bem, o homem de Deus não foge de problemas. Ele entra para o meio do... Quando você lê Neemias 2, Neemias sentou em cima do monturo ou não sentou? Viu as muralhas todas destruídas, sim ou não? Mas eu pergunto, ele fugiu do problema? Ele foi para o meio da onde? Para o meio do problema. Porque eu vou te dar um recado hoje. Se você começar a ver o problema e agigantar ele, depressão. Olha que Deus está falando contigo. Depressão, Daniel. Ansiedade. Medo. Pânico. Pavor. Dor de barriga. Diarreia. Tontura. Vertigem. Então se tem um irmão ruim na igreja, ou tu parte logo para ele, ou tu sai da frente. Pronto, é assim. Irmão, o que é, irmã? O pastor me colocou aqui para mim ser regente. A senhora quer ser a regente também? Então não dá certo, porque aqui a senhora está me atrapalhando, ou uma coisa ou outra. Pronto, e acabou a coisa. Não é botar em WhatsApp não, é tu ir lá onde ele. É porque tem irmã que fica no WhatsApp, não tem coragem de falar na cara da pessoa, fica no WhatsApp. Fica com negócio de carta anônima. Carta anônima é para cabra sem vergonha. Chama ele na cara, rapaz. Vem cá, vamos conversar. Deixa de ser malandro e pilantra, rapaz. Chama, pastor, vem cá. É assim. É desse jeito. Uma vez eu pregando, eu já contei para vocês, pregando em Teresina, aí quando terminei, uma velhinha veio para mim. Não pregue mais isso. Eu achei vantagem nela. Pronto, você está errado. Eu disse, está certo. É desse jeito. Mas ficar com um negocinho velho, eu estava certo. É porque ela entendeu. Não, é porque eu disse que as muralhas fundiram. Não caíram porque matava o povo. E ela diz, me prove onde é que está isso. Eu lá vou discutir com a velhinha, quase 90 anos. Ela lia a Bíblia. Porque ela queria só o que estava na Bíblia. Aí pronto. E às vezes é bom mesmo isso, irmão, que às vezes a gente fala tanta coisa, não é assim? Que aí atrapalha até os crentes. Antigamente eu falava um bocado de coisa. Eu falava um bocado de coisa de Flávio Joséfo. Eu falava, depois eu larguei isso de mão. É só mesmo o textinho que está bem aqui, prego, e acabou essa conversa. Aí pronto. Aí escute, olha. Aí, se vocês analisarem, você tem que chegar para o problema. Uma coisa, irmão, olha para cá. Uma coisa é você provocar. Uma coisa é você ser saliente. Agora, outra coisa é você ser sincero. Ô, irmão, nós dois não damos para trabalhar juntos, não é assim? Porque eu digo uma coisa, você diz outra. Qual é o pecado nisso? Elias disse assim, vai dizer para Acabe que eu quero ver ele, não foi? Pronto. E o Obadias ficava como? Se escondendo. Tem irmão que fica, eu estou esperando em Deus. E para que ele te botou para liderar? Por que Deus não desceu do céu e não matou o Golias? Hein? Por que Deus não desceu do céu e botou o povo dentro da terra prometida? Porque Ele trabalha através de liderança. De homens. Mas homem. Mulher. O Baraque chegou e disse, essa voz se tu for. Ela disse, a glória ia ser tua, cabra. Mas já que tu é frouxo, eu vou contigo, mas quem vai matar não é nem tu e nem o general aqui. Quem vai matar é uma. Eu vou dar a glória, Deus vai dar a glória para Jael. Aí pronto, duas mulheres tremendas, irmão, acho bom. Mulher disposta. Uma era Débora e a outra, o cara chegou correndo, ela disse, esconde aqui em casa, entra aqui. Aí entrou.
Aí disse, me dá um copo d'água. Que água, rapaz? Aqui eu não sou pobre não, vou te empurrar é leite. Mas foi a inteligência dela, relaxar ele, né? Assim, dar um soninho nele. Aí pronto, quando ela viu que ele estava dormindo, ela pegou a estaca e o martelo. A estaca. Pronto. Qual é o homem que vocês estão procurando? O inimigo nosso, Cícera, né? Estamos procurando. Cícera. Está bem aqui. Ele disse, está bem aqui. Aí pronto, tirou o lençol, estava lá o homem. Se é para resolver, resolve. Resolve logo. Não está lá no 20? O Jobe querendo queimar uma cidade. Aí a mulher gritou, o que é? Não é porque tem um que enganou o Davi e está aí dentro. Ela disse, por que tu não falou logo? Que aqui resolve a parada. Corta a cabeça dele, me dá aqui. Aí pronto. Aí cortaram a cabeça. Ali não é para tu andar cortando cabeça de ninguém não. Mas é para problema, só se resolve com o quê? Com atitude. Se você ficar com esse negócio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, você tem que botar quente. O jovem fica na escola, tem irmão que é crente, aí fica o professor dando aula, fazendo um pouco do crente, caçoando. Um amigo meu que fazia medicina, ele disse para mim que todo dia o professor fazia pouco dele, na sala de aula. Aí os meninos iam na algazarra, na brincadeira. Aí ele disse que quando terminou, ele ficou, mas um dia ele fez vergonha na frente de todos os alunos, quase todo dia ele fazia. Aí ele disse, querido professor, eu fico admirado, o senhor, um médico, não ter ética. Aí ele disse que o homem avermelhou todinho. Como assim? Porque eu sou da Assembleia de Deus, o senhor sabe que eu sou crente. O senhor já viu criticando a sua igreja católica? Não. E por que o senhor não dá a sua aula? Porque o senhor entra aqui e não dá aula, fica só caçoando da fé dos outros. Você me respeite, então o senhor me respeite também. Não grite, eu não estou gritando com o senhor. Saia. Ele disse, eu vou levar o seu caso para a diretoria. Nunca mais ele maltratou a crença dele na escola. Vocês estão entendendo? Resolve o problema. Agora, se tu ficar que nem Obadias, tem irmão que sabe que o irmão é ruim na congregação, ele é um atrapalho, não evangeliza, não canta, não prega, não ora, não trabalha, nem nada. Aí ainda fica dando apoio para ele. Tu vai para a festa. Eu vou, irmão, tem a festa. Já comprei até a camisa. Eu não entro na besteira dessa. Só gastar dinheiro. É besteira. Irmão, por que não vai para outra igreja? Aí outra irmã, irmão, eu compro. Diga logo para ele, eu compro porque eu quero, o dinheiro é meu e eu vou para a obra de Deus. E tu, Satanás? E tu, cão do inferno, desgraça. Vocês estão pensando, vamos lá, eu já li um dia desse, vou te mostrar de novo. Como é que o homem de Deus, o homem mais santo do Novo Testamento, o homem do amor. Não era, João? Olha o que ele diz aí de Demétrio. Olha, veja bem. Veja bem. Não é isso? É o 9, Diótrefes, não é isso? 9, coloca aí, 3 João. Isso é a Bíblia, irmão, 3 João, 9. Coloca aí na tela. Porque tem irmão que pensa, pastor Zé está falando, porque tem irmão que fica, não pode envergonhar, não, tem que ter ética. Olha a ética desse homem que era o apóstolo do amor. Lê aí. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado. Ele queria ser grande. Toda pessoa que bota banca na igreja, ele quer ser grande, ele quer ser reconhecido, porque tem crente que gosta de ser reconhecido como crente problema. Vocês sabiam dessa? Tem crente que gosta de ser conhecido como crente espinho. Ele não quer ser conhecido como o tocha, o labareda de fogo. Ele não quer ser conhecido como glória. Ele não quer ser conhecido como homem de Deus. A mulher que faz boas obras, como Dorcas. Não, essa daí, irmão, é a que mais fala. A gente tem que ter cuidado com ela. É a polêmica. É a polêmica. É a polêmica. Eu sempre digo, irmão, em tudo tem gente para resolver. Tem ou não tem? Tem pessoa que resolve, tem aqueles que resolvem o problema de bomba. Chama os especialistas da bomba. É assim ou não é? Só especialista, né? Tem médico que diz, eu não tenho coragem de lhe operar, porque... pronto. Aí o outro diz assim, eu lhe opero já já. É assim ou não é?
Então resolve o problema, rapaz. Tem problema demais na igreja e o pastor fica chorando porque ele não resolve. Eu não gosto de negócio de estar. Eu faço o seguinte: o irmão me conta um problema, eu vou, Jesus, eu tenho aquele problema. E eu quero te dizer logo: eu tenho que pregar, eu tenho que jejuar. E para mim pregar e orar e estudar a Bíblia, aquele sem vergonha só falando de mim, me dá logo uma solução. Eu digo logo assim: ou tu mata ele, ou tu levanta ele, ou tu tira ele daqui, mas dá um jeito. É assim que eu faço logo. Eu sozinho, mas Deus. Aí é desse jeito. Estou certo ou não estou? Aí pronto, eu faço logo assim: olha, eu estou pregando o evangelho, eu estou me dedicando, eu não ando falando mal da vida de ninguém. Aí como é que eu vou me concentrar na Bíblia? Ler palavra, orar, jejuar, me ajuda. Pronto, o Paulo disse: o Alexandre eu já entreguei para quem? Para o sindicato, foi? Ah não, eu já entreguei. Hoje, vocês sabem o que está tendo na igreja? O irmão tem problema, aí o pastor entrega ele para o conselho de psicologia. Agora está assim, entrega ele para o conselho jurídico. Eu entrego é para Deus e para o Satanás. Irmão, nasci dentro de igreja. Tinha um irmão que o pai chegou nesse campo e ele foi o primeiro a se aproximar do pai. Eita, andava com o pai toda hora. E o pessoal dizia: pastor Bené, esse aí, ele deu problema para o pastor fulano, para o pastor Beltrano. Aí o pai, marinheiro de primeira viagem, primeiro campo dele: não, irmão, mas nós temos que ajudar. A Bíblia diz que tem que ter amor. Aí eu disse: tá bem, pastor Bené. Pronto, eu falei aqui, parece que eu estou vendo a cara dele já aqui, na hora que eu comecei a falar. Aí pronto, e o pai ajeitando. Irmão, o homem se tornou ruim. Se tornou tão ruim que depois andava falando mal das línguas estranhas e mangando das línguas estranhas. Aí virou para outra igreja, não vou citar o nome aqui por respeito. Virou, eu meninozinho, mas fiquei vendo ali, numa mesa, lá na casa, em Buriti Bravo. Aí o pai estava rasgando Bíblia em cima do pastor velho da outra igreja, e o pastor não tinha Bíblia. E o pai tá. Aí no meio da conversa, o fulano de tal se levantou. Veja bem, pastor Bené, cala a tua boca. O pai disse para ele: eita, aqui tu não fala, apóstata. Tu é uma porca lavada que voltou pro vômito. Me respeite, pastor Bené. Se eu vou te citar a Bíblia, cabra ruim. Tu andava dizendo que língua estranha era de Deus. Tu falava língua. Quantas vezes eu não vi tu falando língua estranha? Era o diabo na tua boca. Aí, irmão, começou a tremer. E Pedro diz que aquele que foi lavado, a porca, volta para o vômito. Tu voltou para o vômito, cabra ruim. Aí até o outro que era da outra igreja: seu pastor, se acalme. Aí, diga aí, vira para o teu irmão, diga para ele: se é para resolver, resolve logo. Irmão, tem dia que eu me lembro do pai e eu choro, porque eu vi essa cena, nunca saiu da minha mente. E aí pronto, irmão, e o bicho velho se acabou. Depois saiu dessa outra igreja, não prestou para nada. E olha, aí tem irmão que fica: quem tem amor, ó o apóstolo do amor, bota, ó o apóstolo do amor, ó o apóstolo do amor. Isso aqui é o apóstolo do amor, João, vai. Tenho escrito à igreja: isso. Mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Agora, olha o que João diz: por isso, se eu for, trarei à memória. Ei, isso aqui hoje o pastor não faz mais isso, que tem medo de advogado, tem medo de juiz, tem medo de processo. É assim ou não é? E o cabra tá ruim na igreja, falando mal de todo mundo, botando coisa na internet, e todo mundo com medo dele. Mas assim como ele tem direito para ser ruim, a gente também tem direito para recorrer correto. Por isso, se eu for, trarei à memória. Eu vou aí e eu vou subir nesta casa, né, numa cadeira, e vou trazer à memória as obras que ele faz. Tudo que ele faz. Proferindo contra nós palavras maliciosas. A vida dele
andar de casa em casa contra nós falando coisas erradas. E não contente com isto, E além disso, o bicho não é contente com a gente. não recebe os irmãos Os irmãos que eu mando aí, os missionários, os pastores que eu envio, ele não recebe. e impede que os que querem recebê-los os façam. E ainda quer impedir quem recebe. Não é assim? E os lança fora da igreja. Viu? E os lança o quê? Fora da Aí ele igreja. agora dá um conselho para a igreja. Isso aqui é também para a igreja. Porque tem crente, irmão, que sabe que o cabra é ruim. Aí fica pertinho dele. Irmão, eu estou orando por ti, viu? Paparicando ele. Amado, não sigas o que é mal, Pronto. mas o que é bom. Isso. Quem faz o bem é de Deus. Isso. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Pronto, acabou essa conversa. Acabou essa conversa. Então olha para cá. Tu quer ser crente Obadias ou tu quer ser crente Elias? Que crente você quer ser? Obadias ou Elias? Então escute o que eu vou dizer aqui. O Obadias esconde profetas. O Obadias tem medo de aparecer. O Elias aparece. O Elias enfrenta o problema. O Elias, se o Acabe está à procura dele, agora ele diz, eu quero me encontrar com ele. Vamos logo resolver a parada. Vamos resolver agora. É assim. Outra, o dom da fé nos dá ousadia. Aqui, Elias, ele recebe o dom da fé. Aí lá vem, olha para cá. Isso aqui eu vou continuar só na outra terça. Lá vem o Acabe. Não é o Acabe? Ah, é tu? Perturbador. Israel. Aí o dom da fé entrou. Quem é perturbador de Israel, cabra ruim, é tu, a casa do teu pai, aquela sem vergonha que tu é casada com ela. Ei, irmão, sozinho. Não tinha comitê, porque tem homem que é corajoso, mas ele leva logo dois do lado dele. É assim ou não é? Ele só tem coragem se levar 10. E o do outro lado estava o Obadias se escondendo. Depois daí você não vê mais nada de Obadias. E cadê os 100 profetas? E cadê agora o Obadias? Mas quem tem Deus e o dom da fé tem ousadia. Oh, aleluia. Irmão, vou te dar um conselho. No Neemias, se tu não tem um dom da fé, não entra para evangelizar não. Um dia eu ia descendo ali, aqui na área 25, e aqui as irmãs da sede, nós fazendo o evangelismo, já contei isso para os irmãos. Aí eu passei e vi uma mesa, os cabras velhos, tudo sem camisa, tatuagem até no olho. E aí lá vinha descendo a velhinha. Eu disse, eu vou ver se aquela velha vai entrar ali. A música zona cortando alto, no bar, pancada doida. Aí pronto. Na hora que ela desceu, não tem a ladeirona ali? Que desce para a congregação ali passando? Aí na hora que ela desceu, aí ela encostou. Boa tarde. Aqui é da Assembleia de Deus, aquele é o nosso presidente. E nós estamos falando da palavra de Deus. Aí os cabras baixaram o som. Aí a velhinha entrou, pá, pá, pá. E depois ela entregou o folheto para cada um, pá, 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 pá. Só faz isso quem tem dom da fé. É assim ou não é? Só faz isso quem tem dom da fé. Quem não tem dom da fé, na hora que vê uma pessoa bater na mesa, aí pronto. Pronto. Quando você lê aquele livro do pastor Estevão, ele diz que tinha um local que o pessoal não aceitava dirigir culto. E aí ele disse que teve um sonho, teve uma visão. E aí ele entendeu, quando ele conta do boi feroz que partiu para ele contou até para a irmã Giseuda, olha, hoje um boi feroz partiu para mim. Aí pronto. Aí ele disse que quando chegou no culto, o cabra lá, ele viu o cabra feroz, endiabrado. Aí pronto. Aí ele dirigiu o culto e o cabra batendo e dizendo que não. Irmão, mas quem tem o dom da fé? E outra, irmão, naquele tempo um pastor ia para um trabalho, era sem auxiliar nenhum. Era num jumentinho, era a pé, e aí ele ia sozinho, mas era cheio do dom da fé. Aí pronto.
Você não viu que teve do Daniel Berg, do Gunnar Weng? Pronto, ele dirigindo, o irmão contou para mim. E está no hino dele. Pronto. Ele foi pregar o evangelho e o cabra começou a fazer. Ele disse umas coisas para ele. Aí ele montou na bicicleta o cabra e pedalava e não saía do lugar. Depois que o missionário disse umas palavras para ele. Quando ele foi olhar, ele tinha montado, era no guidão. Só do medo que o missionário falou. Irmão, quem tem o dom da fé, Deus honra. Não é isso? Quem tem o dom da fé. É por isso que eu quero dizer aqui à igreja. Olha, não fique com esse negócio. Irmão, vai evangelizar. Não, evangelizar só é bom quem tem dom da fé. Porque quem tem dom da fé morre pela fé. Quem tem dom da fé tem ousadia. Oh, rapaz. É assim. E aí, o dom da fé é outra coisa. Ele não só enfrenta o problema, ele lança desafio. Eu pergunto aqui à igreja para mim finalizar. Quantos profetas de Baal tinha lá naquele momento? 450. E a zero? Dava tudo quanto? E quantos profetas tinham do lado de Elias? Hein? Só? E contra eles tinha quanto? Elias é tão inteligente que a maioria tem razão, não tem? Quando ele for oferecer o sacrifício, que ele diz: bote o novilho, mas não meta fogo. Irmão, quando o homem de Deus está no espírito, ele fica tão ousado. Não é assim? E eu vou dizer uma coisa aqui que eu vou pregar na semana que vem. Vocês já viram aquele homem? Tem uns que são doido. Se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Aí não, aí já. Não, é loucura. Agora tem homem de Deus que diz: irmão, Deus disse que vai fazer, e eu só saio daqui, dom da fé. Dom da fé. Entenderam minhas coisas? E outra coisa, quando tu disser, não pense que logo vai acontecer, não, tu tem que aguardar. Elias disse assim: vem chuva, mas quantas vezes ele mandou o rapazinho olhar? Então pronto, então espera. Vai lá, vê se está dando certo. Deus também quer ver se nós temos persistência. Eita, glória a Deus. E chegou um ano no povoado. Irmão, me disseram que aqui era ruim mesmo para o evangelho. Eu vou procurar um campo. Fica até os 7 anos. Elias, dom da fé. Ele não fugiu do problema, entrou no problema. Elias, dom da fé. Ele tinha ousadia. Elias, dom da fé. Olha quem tem dom da fé. Ele disse: agora é o seguinte, Baal, Acabe, eu vou mostrar que teus profetas não valem nada. É o seguinte, eu lanço um desafio. Eita, irmão, um homem para lançar desafio. E ele sozinho. Quantos eram contra ele? Pronto. Na próxima quinta, terça eu vou continuar. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Dom da fé, irmão, é tão interessante. E meu pai contava a história do pastor Tanoca, que tinha um homem lá no povoado que era valentão. E ele entrou na igreja e acabou com o culto. Crente correndo por todo lado, pulando janela. Tinha um irmão aqui da área 25, ele morreu. Ele era até estudante de teologia. Olha aqui. Foi tu que trouxe ele para mim aqui, não foi? Numa sala que ele veio falar comigo aqui. Ele fazia teologia. Irmão Firmino. Ele me contou essa história também. Aí o pastor Tanoca vinha do Lago da Pedra para os 3 Lagos, que hoje, não sei se é cidade, 3 Lagos, mas é um grande povoado. Mas é um grande povoado, tem igreja grande, tudo. Aí lá, ele me contou a história, tanto do pai como do pastor Tanoca. E o pastor Tanoca foi para lá, para resolver esse problema do homem que tinha entrado no culto, era pesado lá no povoado, pesado, e era pistoleiro pesado. Aí o pai foi buscar ele numa burra, em tal lugar, que ele descia num misto, que era um carro antigo, e aí o pai ia buscar ele numa burra. E o pai disse que foi, e ele vinha sentado na burra, e o pai puxando a burra. Que era assim antigamente. Hoje, se um pastor fizer isso, é um babão, não é assim? Mas naquela época era um homem de Deus. Aí o pai disse que quando deu fé lá, vem o homem
o pistoleiro que tinha entrado, e o pastor Tanoca tinha ido para resolver. Quando ele viu o homem, aí o pastor Tanoca partiu. Foi o senhor que entrou na igreja e acabou com o culto? Respeite a casa de Deus, cabra sem vergonha. Olha, eu não sei como Deus não te matou, irresponsável. Aí o pai disse, eita, o pai segurando a burra. No meio do mato, irmão, naquele tempo. Aí ele disse, eita, esse homem vai já disparar o revólver aqui no pastor Tanoca, todinho, vai me matar também. Segurando a burra, e aí pronto. Irmão, e o pai disse que quando deu fé, o homem começou a tremer em cima do cavalo. Ô meu pastor, me perdoe, nunca mais eu faço isso. Deus revestiu ele naquela hora. E quando Deus entra, ninguém toca em tu, rapaz, porque você está na ousadia do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz assim, e vendo eles a ousadia de Pedro. Hoje é tão triste que a igreja está cheia de homem que tem coisa demais. Tem grego, tem hebraico, tem aramaico, tem o latim, tem o mandarim, tem tudo, só não tem ousadia. É assim ou não é? Aí a Bíblia diz que Pedro cheio. Aí a Bíblia diz, eles viram que não tinha letra, não é assim? Mas entenderam que eles estiveram com Jesus. Deixa essa ousadia entrar em tu. Peça o dom da fé. Peça o dom da fé. Quando você for pregar, for evangelizar, diga, Jesus, me usa com o dom da fé. Me usa com o dom da fé. Me usa com o dom da fé. E você vai ver coisas extraordinárias. Eita glória, quem crê nisso, irmão? Fique de pé. Alguém para Jesus aqui esta